TV Alagonete. Nós estamos aqui nos nossos estúdios com o pré-candidato à Prefeitura de Icatu pelo PDT, doutor André Marques. Bom dia, doutor André, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes. Bom dia, Luciano. Bom dia, meu amigo da técnica ali, que sempre é uma satisfação em rever. Renato. Bom dia também a Chico, né, que está em home office. E um bom dia a todos esses ouvintes, que não são poucos, né? Pelo contrário, são muitos ouvintes. E uma satisfação imensa em abraçar vocês aqui. Essa saudade que estava, a gente aí um pouquinho com um abraço já mata um pouquinho da saudade. É verdade. Mas uma satisfação estar aqui e estar disponível a vocês da bancada, a Chico e também a todos os ouvintes para a gente possa responder as questões. Mas, doutor André, como é que está a pré-campanha para prefeito? Você que tem uma votação expressiva para deputado federal dentro da cidade de Icatu. Foi um desafio, né? E por alguns até um tanto de responsabilidade política, né? André, como é que você assume um compromisso desse, já que você sai bem votado da eleição de prefeito e você vai se jogar para uma campanha de deputado federal? Você pode jogar sua carreira política em Icatu na lama. Eu digo, não, eu confio no catuense, eu confio na família catuense. E nós vamos encarar isso aí, porque tem tanto a vontade do doutor André, mas tem a maior vontade, né, de um catuense sempre ter um candidato e eleito deputado. E foram 12 mil votos, Caio, quase para deputado federal, né? Então foi uma votação muito próxima da eleição de prefeito, né? E que realmente nos embasa a seguir, né? Porque a urna é que fala. E quando a urna fala, né, Gomes, a gente tem que realmente estar ali à disposição de uma quantidade da população de Icatu e trabalhar com mais seriedade, sempre com propostas, para que a gente realmente venha um dia a ter essa condição de poder administrar o município de Icatu. Então foram 12 mil votos que tivemos quase no município de Icatu. No restante da Bahia foram quase 15 mil votos. Então realmente foi uma eleição muito gratificante, foi um projeto assim muito interessante, um desafio. E foi assim no final, com essa votação expressiva. Ficamos na segunda suplência de deputado federal, né? Não é muita coisa, a gente quer ser o titular, a gente quer estar com o mandato na mão, mas essa foi aí o resultado final da eleição, né? Chegamos à segunda suplência de deputado federal. Nós não vamos desejar um mal. Não, exatamente. Mas né? Vamos que aconteça aí uma Lava Jato 2, pois bem, você entra. Você está entendendo, Caio? Você está entendendo? Então é isso aí. É por aí. Mas, doutor André... E a pré-campanha tem seguido, né? Porque o mesmo grupo que nos apoiou para deputado federal, com essa votação, essa condição da urna, nós aí decidimos continuar e insistir mais uma vez, aí deixando o nome da gente, do nosso grupo, à disposição da população de Icatu. Continuamos fazendo todo esse preparo político em partidos, arrumando os partidos, aglutinando mais pessoas, que também é o mais importante, né? E também propostas. Né? Eu sempre falo assim, em tese, até porque política não é uma ciência exata. Pois bem. Né? Mas em tese, em Icatu, a sua pré-candidatura se coloca de uma forma de viabilidade, né? Você tem ali no campo governista do Jerônimo duas candidaturas, né? O do prefeito Pequeno Salles pelo PT, o do ex-prefeito Gerandilson pelo PSD, e vem você ali como candidato da oposição. Mas a pergunta que eu faço, doutor André, e é uma dúvida que inclusive nós levantamos aqui a semana passada, é se você tem essa perspectiva de unir a oposição, aqueles partidos que estão na órbita do Assemineto, e aí principalmente, claro, o União Brasil, mas sem também se esquecer do Republicanos, né, do próprio PSDB. Como é que tá essas conversas? Até porque hoje, né, o Guto Góes, que é do União Brasil, está no governo Pequeno Salles. Como é que fica essa conjuntura política? Caio, essa inteligência sua é demais, muito bom estar sendo entrevistado por pessoas inteligentes. E foi isso que aconteceu uns 60 dias atrás, porque nem todas as conversas nossas internas em grupo, a minha vontade pessoal, e aí eu passo também para todos do grupo, é que o ACM Neto assumisse realmente a batuta de maestro desse processo de pré-campanha, da campanha e da nossa vitória, se Deus quiser, em 6 de outubro próximo. Isso foi assim, conseguido, né? Há uns 60 dias atrás conseguimos uma audiência com o então líder ACM Neto,
comigo estava um dos que me acompanharam e outros também amigos dessa reunião, e essa batuta foi passada ao Assemineto. Justamente como você coloca, é importante ter a união dessa base que na última eleição de governador, o Assemineto só perdeu por 600 votos de diferença em um território praticamente de esquerda, porque o município de Icatu é das últimas eleições, dos últimos 30 anos, vamos dizer, é uma direção de esquerda. O Rui Costa, o ex-governador, teve na sua reeleição mais de 17 mil votos de frente do seu opositor. E na última eleição, o Assemineto só perdeu por 600 votos de frente do Jerônimo para ele. Essa foi a diferença. Então a gente vê como o Assemineto, diferente do estado que tem acontecido, né? Mas em Icatu, esse trabalho nosso também junto, vem colaborar para essa batuta na mão do Assemineto. Quero já te dizer aos ouvintes que isso é uma verdade. Todos os partidos da base, esse foi um compromisso do Assemineto, estarão envolvidos nessa candidatura de oposição, que, como você coloca, nós somos realmente a oposição. Esse é o lado da oposição no município de Icatu. E aí vai ser construído e está sendo construído tudo isso. A semana passada tivemos com o deputado Paulo Aze, que é o presidente estadual da União Brasil, também já disse: olha, André, União Brasil está lá e é projeto também aí contigo. Assim o PDT, assim o PTB, que agora está em federação, né, com o Patriota, assim o Republicanos. Então, todos os partidos da base de oposição, capitaneadas pelo líder Assemineto, não tenha dúvida, Caio, e também não tenha dúvida seus ouvintes, que estarão envolvidos, estarão unidos nessa construção de oposição, nessa candidatura de oposição. Mas essa conversa começou lá em cima, já chegou no diretório local do já sim, segundo o Paulo Aze, foi convidado antes de conversar comigo, Guto Góes, o Nego, o César, e também antes de eu ir até o Paulo, eu também tive acesso, principalmente ao César Ribeiro, e aí César Ribeiro também me comunicou. Tenho notícias, não são oficiais, que eles já estão em direção a outros partidos. O Guto Góes já estaria hoje em direção a outro partido. Ele sairia do União Brasil e hoje ele estaria já em direção a um outro partido, possivelmente da base do prefeito Pequeno Salles, né? Para não ter choque, né? Entendi. Mas tudo ainda vem, um ano ainda praticamente da eleição. Nós, politicamente experientes, sabemos que tem muita água ainda para rolar debaixo da ponte. E, na verdade, a gente vai trabalhando e vamos esperando justamente essas lideranças. A ideia sempre não é a pessoa de André, Caio Gomes, Luciano, Chico, ouvintes. A ideia sempre é o município de Icatu. Vocês veem como eu chego aqui, sempre essa alegria de ver Alagoinhas com essa pujança. Sempre eu digo isso aqui, sempre eu falo isso aqui. Icatu também já está entendendo isso. A gente tem que copiar, não é nada de inventar roda. É copiar. O que é que Alagoinhas fez para estar aqui? O que é que Icatu precisa fazer para estar próximo de Alagoinhas em relação às suas condições? Então é esse que é o maior projeto. Não é individual, não é vaidade de ser prefeito, não é vaidade de outro secretário. É um grupo muito coeso, é um grupo de famílias catuenses que estão pensando em desenvolver o nosso município. Então é uma abertura, não é fechamento, é uma convocação. É um mostrar das situações, o que aconteceu até aqui, o que é que nós podemos fazer de inovação para que venha avançar o município de Icatu. Então, essa aqui é o caminho, não é, Caio? É uma questão que está muito apelo, essa questão da empregabilidade, da atração, né, de novas indústrias. Icatu, né, que esboçou ali o início de um distrito industrial e tal, infelizmente não veio. Pois bem. A cervejaria, né, que viria para Icatu, a gente ainda não sabe, né, ao certo os motivos, né, que levaram a empresa a desistir do negócio, mas sem sombra de dúvidas uma indústria numa cidade transforma completamente a vida desse município do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Pois bem, vemos batendo isso com muito tempo já atrás, já falei aqui também, vou repetir, eu fui até taxado de louco, Gomes, você não estava aqui no dia da entrevista, porque assim, a Petrobras sempre foi a nossa genética, assim, nos últimos 60 anos, 70 anos de Petrobras, né? Então, já nasce o catuense petroleiro, é genético, isso é genético, você não enxerga outra coisa. Tudo bem que a melhor coisa do mundo é uma indústria de petróleo bem
organizada, bem elaborada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal organizada. Então você vê que realmente o petróleo é uma situação totalmente diferente num desenvolvimento. Mas aí o olhar do catuense não achou, quer dizer, o pré-sal foi o grande fator em Catu. A ida da Petrobras em busca de novos poços completamente diferentes, isso aí não é culpa da Petrobras, e o declínio da produção terrestre. E Catu agora, o que é que faz? Eu tenho dito lá, Caio, Gomes, Luciano, Chico, que nós estamos hoje naquela situação do pai rico que morreu, e nós somos filhos de pai rico que de repente a gente ficamos no prazer e no bel prazer. E agora meu pai não está mais aqui comigo, o que é que eu vou fazer? Então eu vejo muito isso em Catu. E nós temos que agora entender isso e tirar disso proveito e daí avançar. Esse é que é o momento, eu acho, que do nosso município. Portanto, a indústria é um caminho, a questão da agricultura também é um outro caminho, tá? Eu tenho também escutado muito nessa pré-campanha, é o que eu tenho dito ao meu grupo também. O momento é de escuta, nós temos que ver o sentimento do catuense. Não é só a minha visão, é também o que o catuense está vendo. E escutar, conversar, se entender. E a industrialização também, porque você vai gerar impostos, você vai ter prefeitura com mais arrecadação e você vai ter condição de fazer o que é que realmente a prefeitura tem obrigação de fazer. Seja na saúde, na educação, na assistência social. Você estava falando aqui agora há pouco do transporte. É uma obrigação do município, o transporte municipal. Transporte público, exato. Transporte público. Ô, doutor André, é uma pergunta aqui, inclusive, da nossa ouvinte Walter Lícia, né? Com a situação, inclusive, da possibilidade do Guto Góes, do grupo dele, né, se retirar da União Brasil, caso continue no governo Pequeno Salles. E aí fica aquela dúvida, o doutor André vai para União Brasil, continua no PDT? Como é que tá essas conversas, já que há aí uma situação narrada por você, doutor André, de união da oposição, no caso da base do ACM Neto. Então, o partido seria ali uma fonte de estratégia, PDT, União Brasil, republicanos, enfim. Como é que fica, doutor André? Fica no PDT, pode ir para União Brasil? Como é que fica essa situação? A batuta continua com a ACM Neto e vai continuar com ele, né? A gente tem um líder, a gente vai seguir a orientação do líder. O meu sentimento pessoal é de continuar no PDT, porque, é como você falou na estante, estamos numa segunda suplência, então, Deus o livre guarde, fui vice-prefeito no passado, fui muita oração para terminar tudo muito bem como terminou, não precisei eu assumir a prefeitura de jeito nenhum, quero assumir num dia, se Deus permitir, e a população também no voto, mas estamos aí, nós temos uma segunda suplência de deputado federal até 2026, não é? Então, eu acho que a gente não deve desperdiçar isso, porque se eu mudar de partido, automaticamente a gente vai perder essa condição de suplência. Então, a minha condição pessoal política é realmente que eu venha disputar pelo PDT. Mas o União Brasil estará também constituindo também essa base com candidatos a vereadores, né, que estarão, e o PDT também, o PTB com a federação, o PR e todos esses partidos que estão e compõem a base do líder ACM Neto. Uma outra pergunta que vem aqui de um membro do programa, que é justamente o Carlos Davi, com relação a essa possibilidade, apesar do senhor já ter negado em algumas situações, mas é uma situação que circula na cidade de Catu, da possibilidade de haver novamente uma união entre o doutor André e o Geranilson Requião, né, para as eleições municipais. Está totalmente descartada ou não essa aliança em Catu para as eleições do ano que vem, doutor André? Carlos, pedi desculpa a você que acabei não te cumprimentando, você também quer o lado nosso aí em Catu, né, da rádio. Bom dia a você, querido, e uma satisfação sempre estar contigo também aí no município de Catu. Realmente é impossível, porque na verdade estamos em lados opostos. Nós não somos inimigos, cara. Eu não sou inimigo do prefeito atual, não sou inimigo do ex-prefeito. Eu acho que o catuense tem que pensar essa política madura. Quando vocês veem eu cumprimentando o ex-prefeito, quando vocês veem eu cumprimentando o atual prefeito, não entendam isso que é armação política, não entendam isso que é conchavo político. Isso é o respeito às pessoas. Eu acho que nós temos também que começar a investir nessa linha. Mas, politicamente, estamos em terrenos opostos. Eu sou a verdadeira oposição.
Geranilson e o Pequeno Salles, eles que estão do mesmo lado. Então, se houver uma junção amanhã política, é entre os dois. E eu não quero deixar aqui polêmica, não quero dizer, doutor André disse lá no rádio que vai se unir Geranilson com o Pequeno. Não é isso. Mas eles é que estão do mesmo lado. O meu lado é o lado de oposição. Os meus partidos não vão coligar com partidos de oposição. Nunca você vai ver União Brasil aqui no estado coligado com o PT. Pelo menos nas próximas eleições. Não é? Pelo menos nas próximas eleições. Então, assim, o lado do doutor André é esse, é de oposição, a pré-candidatura é real e a candidatura no tempo de eleitoral, que a gente também respeita muito as regras e a gente não desobedece. No tempo certo, vamos registrar a candidatura, vai ter convenção partidária e vocês todos em Catu, com certeza, vão ver mais uma vez uma campanha, como estão vendo na pré-campanha, com muita lisura, com muita responsabilidade e assim também vai ser a campanha, respeitando principalmente as famílias catuenses. Continuamos aqui a entrevista com o doutor André Marques, pré-candidato à Prefeitura de Catu pelo PDT. Gomes, vai olhando aí o nosso WhatsApp, viu? A pergunta dos nossos ouvintes. Vamos começar aqui pela bancada. Chico Reis, que está em home office, coloca o Chico na tela. Seu Renato pergunta. Caiu o Chico? Então vamos para Renato. Vamos lá, ou para Luciano Reis. Doutor André, um abraço. A minha pergunta é a seguinte: de que forma é que você avalia, na condição de pré-candidato a prefeito de Catu, as pré-candidaturas, de um lado, Geranilson Requião, PSD, e o atual prefeito Pequeno Salles, do PT? Qual é a sua avaliação para o cenário atual em Catu? Já tem postas aí praticamente essas 3 pré-candidaturas, que eu acredito, Luciano, que serão essas 3 candidaturas também para serem avaliadas na próxima pleito eleitoral, né? E eu acho que as 3 são legítimas. Já quero dizer de antemão, Luciano, que eu acho que vai ser a eleição mais disputada dessas dos últimos anos, eu acredito. Porque os 3 têm votos nas urnas. Pesquisa A, pesquisa B, pesquisa C, faz uma pesquisa de um... Meu amigo, a real pesquisa é na urna. Você abre a urna, você vê lá a vontade do eleitor do município. Então, os 3 têm votos nas urnas. Se um for mais feliz na administração, se o outro não está sendo tão feliz, se o doutor André ainda não teve oportunidade, vai ser o jogo político. Vai ser o que eu vou deixar para a comunidade de minha mensagem, do que eu vou querer, do que eu vou fazer. De quem já foi, vai ter que justificar porque não fez. E de quem está, vai dizer porque não está fazendo, que prometeu e não conseguiu fazer. Então, é esse o quebra-cabeça que vai acontecer, Luciano, no meu pensar. Eu também tenho passado essa ideia para os meus que me acompanham. E não é bola de cristal. Isso, com certeza, vai ser o caminho da próxima eleição. Mas acredito, eu já tenho dito, a diferença de quem vai ganhar a eleição, a próxima eleição, não vai ultrapassar 500 votos. Olha que na última eu perdi com mais de 1.000, não é? Na anterior nós ganhamos com mais de 9.000 de frente. Na outra ganhou com 3.000 e tal. Antes, 1.700 ou 1.900. Essa agora, quem ganhar a eleição, escreva hoje, hoje é 14 de novembro de 2023. Exato. Não vai ter mais de 500 votos de diferença quem ganhar a próxima eleição de Catu. Disputadíssima. Disputadíssima. Mas vamos lá, Chico Reis. Cadê o Chico? Coloca aí o Chico, pronto. Olha lá. Manda, liga aí o áudio do Chico. Prazer, Chico. Grande prazer, doutor. Meu irmão. Fica à vontade, Chico. Aqui no programa e no coração da gente. Pois bem, que bom. Muita saudade, viu? Doutor André, nós temos, infelizmente, atravessado problemas difíceis, que não é privilégio de nenhuma cidade. A gente tem isso graçando em todo o país, né? A pobreza tomando conta das pessoas, né? O desemprego aumentando aceleradamente. A gente tem notado até em algumas entrevistas que ouço e que procuro depreender que o país sofre de desnutrição. Verdade. E eu não digo só em função de alimentos, a gente está desnutrido inclusive de esperanças. Verdade. Né? Para que vejamos o país com as oportunidades com as quais ele sempre se apresentou. Prefeito é um cidadão que cuida de gente.
Isso. Então, o prefeito que mais se aproxima do cuidado do ser humano, no meu entender, leva uma vantagem muito grande. O município de Catu tem as dificuldades pelas quais passam a maior parte dos municípios do nosso país, né? No planejamento do senhor, o que é reservado em função, e me parece que o principal combate que pode acontecer diretamente para evitar esses problemas que se tem é a empregabilidade. Como o senhor pensa em fazer isso no seu mandato em Catu, de oferecimento de empregos à população, principalmente os que mais necessitam? Chico, obrigado pela pergunta. E aqui antes na nossa entrevista, eu estava aqui escrevendo alguma coisa aqui de rascunho. E aqui eu rascunhei política técnica e política politicagem. Então, para te responder, eu acho que a gente tem que fazer em Catu a política técnica. Colocar técnicos, estudar tecnicamente as possibilidades e investir tempo de trabalho nessa direção. Diminuir a política politicagem, a politiqueira, porque essa tem levado muitos recursos e, afinal, não tem uma resolução em prol da comunidade no seu geral. Algumas pessoas lucram, sim, tem um emprego, tem um contrato, mas isso não está levando um bem-estar maior da população. Então, eu quero implantar, eu quero dar mais atenção a essa política técnica, sem se preocupar ou sem me preocupar com a minha possível reeleição. Porque os políticos hoje ganham eleição já pensando na sua reeleição. Não pensam nem em fazer um trabalho decente para que seja avaliado. O cara já fica pensando na sua reeleição. Então a politicagem é nesse viés. Então, Chico, eu tenho dito que a responsabilidade do município também é saúde, também é educação, também é transporte público, que também está um caos no nosso município. É a água, porque lá o sistema também é um sistema autônomo de água do município. Mas o pior problema hoje realmente em Catu a ser enfrentado é a empregabilidade. Então, eu digo ao pessoal, olha, vamos dividir aqui com certeza a administração. É o nome do prefeito, é a assinatura do prefeito, é a legitimidade do prefeito que vai assinar. Mas eu tenho que contar com todo um grupo trabalhando junto e eu tenho que, do meu tempo de prefeito, dividir. Eu tenho que realmente ter 50% hoje nessa questão. Colocar secretários técnicos envolvidos com a causa. Por exemplo, um cara da saúde que sabe e entenda de saúde. Um cara da SAAI que entenda do sistema de água do município. Um cara do transporte que entenda do transporte urbano. Então, essas pessoas é que serão contempladas e o meu trabalho realmente, Chico, eu vou dedicar 50%, eu fico dizendo ao pessoal, olha, 50% do meu trabalho de prefeito vai ser com certeza nessa implementação desse distrito industrial. Porque eu já falo isso, meu irmão, desde 2007. Canso não, bato na tecla porque a gente vai falando e a coisa realmente vai pegando mais força. Hoje o município até dispõe de um terreno que a atual gestão já desapropriou e comprou, já tem um poço artesiano furado também, e agora a gente vai avançar, tem que avançar. É o gás natural que tem que estar nesse local, é também a energia elétrica também que tem que estar nesse local, é toda uma promoção ligada também para atrair os industriários para o município de Catu. A água de Alagoinhas é famosíssima, não só aqui na nossa região, mas na Bahia, no Brasil e no mundo é falada. O nosso manancial é o mesmo, embaixo aí é um oceano, para quem não entende. A gente só vê estrada por cima, só vê terra por cima. O mesmo aquífero que tem lá. É o mesmo, Caio. É um oceano aí embaixo. Você fura, você tem essa mesma água. Eu pedi, antes dessa entrevista, para trazer a informação oficial,
qual o pH da água, porque também tem essa coisa para cervejaria, e eu não obtive resposta, mas é o mesmo pH, é a mesma coisa, eu não tenho dúvida disso. Então, Chico, te respondendo, vai ser isso aí. A questão técnica, eu sou um cara que sou muito técnico, eu sou um cara humano, eu sou um cara sensível, eu sou um médico, mas a dureza da técnica, do racional, isso com certeza, se eu tiver oportunidade na próxima eleição de trabalhar o município de Icatu a partir de janeiro de 25, a coisa técnica vai ser a marca dessa administração. José Gomes, aliás, antes do Gomes, só registrar aqui o Tailon Morgan, tá mandando parabéns para o doutor André, Antônia Santana também acompanhando aqui o programa Primeira Mão. Gomes. A Jussiara lá de Icatu está mandando um beijo para o doutor André. O Romilson está perguntando, doutor André, quem será o seu vice-prefeito? Será Minho do Kefri? Antes dessa resposta, o senhor dá conjugada aí, veja bem, uma candidatura é importante que o candidato se movimente bem entre os eleitores, mas é muito importante também que ele possa fazer alianças com grupos políticos representativos na cidade, que é isso, na minha visão, que define uma eleição. Nesse quesito, como é que se encontra o doutor André? Faça o casamento das Isso tudo aí, né, Gomes? Isso. Que bom, Gomes, que boa pergunta e brigadão pela pergunta também. Esse momento é o que está acontecendo, né? Realmente estão até me criticando que eu não estou nas ruas, fazendo política nas ruas. Eu acho que não é o momento mesmo. A eleição vai ter seu momento de rua. A eleição, a campanha eleitoral tem na legislação esses momentos. E esse momento que nós estamos justamente é isso. É trazendo lideranças para esse projeto. A gente sabe que tem lideranças tradicionais, né? De política de mais de 30, 40 anos, outros foram candidatos a vereadores, mas nós estamos compondo um grupo novo que já está incomodando, né? A laranja ali, quando ela toma pedrada, o pé de laranja, é porque já está dando bom fruto. Então, qual é a composição dessas pessoas hoje? São famílias de Icatu, não é? São famílias que têm a preocupação com esse desenvolvimento do Icatu. São técnicos, são pessoas que às vezes não foram testadas ainda em urnas. Hoje, vou dizer a você que tem, lógico, o lado político, o lado eleitoral, tem pré-candidatos também a vereadores que me acompanham há muitos anos. Mas esse grupo hoje que está se reunindo é um grupo novo. É um grupo de propostas que está preocupado em elaborar propostas para apresentar à comunidade de Icatu. Então, são técnicos, são empresários novos, são pessoas também da comunidade, lideranças de associações, líderes comunitários, líderes de famílias enormes em Icatu, porque ali também tem famílias enormes, tem famílias ali, Gomes, de 300 pessoas em uma família, unidos. Você tem isso em Icatu. Isso assim num bairro, você vê isso. Então, essa é que é a nossa busca. Trazer, encaixar, mostrar às pessoas como é feito e não prometer o que não pode ser cumprido, que é isso também que eu bato. Ah, André, você tem que mentir. Não vou mentir. Eu não minto. Eu vou falar a verdade. E minha palavra sempre é essa aí, porque isso é que você tem que dar a base para a coisa. E a questão do vice, realmente, assim... Nós perdemos a eleição, Gomes, não foi só exclusivamente por causa de um vice, né? Tem muito isso, tem muito dito isso. O meu vice na eleição foi o Marcelo do Sindicato, que foi presidente da Câmara. Ele foi vereador por um mandato? Um mandato, mas nesse mandato ele foi presidente da Câmara por 2 mandatos, né? Ele tinha total apoio lá duas legislaturas. 2 legislaturas, né? Exatamente, foram 2 anos. E, na verdade, a formação dessa chapa foi com a reinserção do Geranilson, que era prefeito na época, e em uma reunião, né? Nesse momento eu não estava realmente assim, a gente não estava bem, eu e o Geranilson, a gente não estava bem, terminamos um ano sem nos comunicar, ele fez uma festa de final de ano, eu fiz uma outra, então realmente estava assim, uma coisa completamente separada. Nós começamos um trabalho para formar justamente grupos, partidos políticos, candidatos a vereador, isso nós conseguimos muito bem. E no desenrolar, depois disso tudo pronto, isso eu estou falando em abril de 2019, 20. Então, na verdade, desse desenrolar em diante, vamos agora se preocupar com a majoritária. A minha direção, Gomes, foi a
a secretária de Educação, a Ana Teixeira, uma pessoa assim, competentíssima, técnica. Essa pessoa técnica que eu desenho aqui para Chico, na área da educação, né? Se você for ver os números da educação na gestão de Ana Teixeira, você vai ver que eu estou falando. Então, a minha pegada para ser minha vice era a Ana Teixeira. Prestigiar a mulher na chapa. Competência, honestidade, é o desenho da Ana Teixeira, empresária, investidora, empreendedora, e na cidade Ave Maria. É a esposa do doutor Mauricinho aqui de Alagoinhas, que é de Catu, mas é do querido de Alagoinhas, né? A gente sabe muito bem disso. E aí, nesse momento, Gomes, o Geranilson aí, viu que eu estava andando bastante, a oposição me assediando bastante, ele me liga. E nessa ligação, fomos até Dias Dávila, o gabinete do Geraldo, que é o irmão dele atual, era também o vice-prefeito de Dias Dávila, e foi nesse gabinete onde tudo foi conversado. E conversado, ouvintes, nada de conversa errada, não teve isso. Eu afirmo em todo lugar que vou que Geranilson não me pediu um emprego. Ele é apaixonado pela esposa, até chora quando fala da esposa, do casamento dele, da família dele, mas ele é mais apaixonado ainda pela filha, a Mariana, que também eu gosto muito, é uma pessoa muito competente. Nem Mariana, o Geranilson me pediu um contrato. O coração dele estava todo aberto, estava para se realmente chegar junto. A gente estava afastado. E o meu coração também cheguei lá aberto. E no final, olha, Geranilson, o que Catu está precisando realmente é disso. É união sem umbigo. Não tem isso. A gente tem que pensar agora um projeto para o município de Catu mesmo. Indique o vice. Esse mesmo coração que ele não pediu nada, e aqui eu afirmo em todo canto, amanhã vamos disputar uma eleição. Somos adversários políticos, mas nós somos também honestos. E aí pronto, indicou o Marcelo do sindicato. Pensa aí, Gomes, que realmente foi daí que tudo começou. Ou até a mostrar as fragilidades que até então a gente não via. Porque não deu liga no grupo político, né? Começou daí. E daí tudo enfim, que na verdade acabou desestruturando a nossa candidatura, que era na Bahia, eu acho que era a certa. Doutor André é o futuro prefeito de Catu, tá tudo certo. Então, é assim. Faltava comprar o paletó e tomar Pois posse. bem, até o senador Otto Alencar diz, pode comprar logo o seu paletó, quando eu estar sempre com ele. Mas você vê, primeiras coisas de Deus, né? Nada tudo assim, primeiro é Deus. Então, a escolha do vice agora, a gente tem dito, não justificando a minha derrota para o vice, na verdade foi toda uma conjuntura. A pandemia também como minha responsabilidade como médico, né? E aí a população de Catu também saiba disso cada vez mais. Não foi doutor André em cima de um carro, longe da população, pedindo voto, acenando de longe. Ali era um ato de responsabilidade, como médico, como vice-prefeito que era e como candidato a prefeito que estava sendo naquele momento e postulando um cargo de prefeito, que como o Gomes falou aqui antes da entrevista, e Chico também, de responsabilidade, que toma conta de pessoas. É o cargo que tem o dinheiro público para gerir. Então você tem que ser uma pessoa responsável para estar habilitado a tomar conta disso tudo. Então foi essa a expectativa, foi essa a proposta de campanha eleitoral. E a grande maioria não entendeu isso. Não é? Achou que o doutor André, foi na conversa do opositor que hoje é o prefeito, doutor André está rico, doutor André está longe, doutor André está em cima de carro, doutor André não fala mais com o povo. E outra coisa, eu estava no consultório aberto, a pandemia nós atendemos todos os dias, mesmo até sem a vacina, não foi medo de se contaminar com o vírus da Covid, que eu estava à disposição da comunidade, fiquei o tempo todo atendendo, mas sim, foi cuidado, porque é aglomeração, você ali não sabia quem estava contaminado, quem, passando para quê, e aumentar justamente a doença no nosso município. E também foi a liga que eu falei que não deu liga. Nós juntamos 3 grupos, né? Um grupo do Geranilson, que formou os seus vereadores, o meu, que também estava formado antes, e um outro grupo lá, que era ligado ao Marcelo do sindicato. Então não teve liga. E isso aí que realmente então, desencadeou. Dessa vez, o senhor vai. E dessa vez agora a gente vai pensar diferente, porque a gente aprendeu, não é? A gente passa, aprende e avança. E com certeza, querida ouvinte, fique tranquila que o doutor André aprendeu e vai ser realmente um vice da comunidade bem escolhido. Doutor. Eu prefiro
e já vou dizendo aí, não chateie os homens, não se chateie os homens, mas que seja uma mulher. Eu sempre defendo a bandeira da mulher. Aqui nessa bancada só tem homens, mas eu defendo a bandeira da mulher, que a mulher venha a ser representada, que o grupo também vai participar da escolha dessa mulher, que mulheres de Icatu sejam realmente assim abençoadas e representadas nessa chapa feminina. Então, vamos ver o que é que Valeu. Pois bem, é uma grande candidata. Valeu, doutor André. TV Alagonete,